Eleições para as autárquicas locais 2021. A entrevista. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um espaço de entrevista neste especial de informação que o Rádio Clube de Angra desde o passado fim de semana está a realizar, ouvindo individualmente para já todos os cabeças de lista dos diversos partidos, coligações e candidaturas que avançam às eleições autárquicas do próximo dia 26 de setembro e às câmaras municipais de Angra, do Heroísmo e Praia da Vitória. Hoje recebemos em estúdio o convidado António Fonseca, ele é cabeça de lista pela CDU, a Coligação Democrática Unitária, que junta Partido Comunista Português e Partido Ecologista aos Verdes, exatamente à Câmara Municipal da Praia da Vitória. Amigo António, a sua terra natal, não é? Certamente. Como é que boas recordações ainda guarda da praia de outros tempos, não é? Já lá vamos depois à praia dos tempos atuais, mas é com certeza um homem de uma outra praia, não é? Antes disso, queria agradecer, portanto, o convite. Muito obrigado, nós. E uma saudação também para todos os que nos estão a ouvir, especialmente, portanto, a população do Concelho da Praia da Vitória. Quanto, portanto, às ligações que eu tenho com o Concelho da Praia da Vitória, portanto, são todas. Eu nasci naturalmente na praia, vivi lá e, portanto, praticamente cresci e ainda hoje tenho a minha família, portanto, a viver no Concelho da Praia. Depois, naturalmente, casei e acabei por fixar a residência noutro concelho, mas nunca deixei de acompanhar, portanto, tudo o que se passa em torno do... Aliás, a ilha, parecendo que não, a ilha hoje em é dia pequena, é completamente diferente, pronto, portanto, não é? temos de ir todos os dias à praia, Claro. E regressar a Angra. E, portanto, naturalmente que os problemas que se colocam, grande parte dos problemas que se colocam na praia, também colocam-se naturalmente no outro concelho. Portanto, é assim. Mas a sua praia, ou a praia da sua juventude, é uma praia muito diferente da praia de hoje. É completamente diferente. Nomeadamente em que aspectos, então? Ora, em vários. Naturalmente que aí nós tínhamos que falar daquela situação da existência em maior número portanto, das Forças Armadas americanas, que davam uma dinâmica e um ar completamente distinto do que hoje vivemos, não é? Mas pronto, tudo acaba e nós temos que olhar em frente e perceber que as coisas, portanto, evoluem e temos... Mas evoluíram do ponto de vista dos Estados Unidos, do ponto de vista da praia, regrediram, não é? Quer dizer, hoje a praia é uma cidade que se debate com muitos problemas, resultante, especialmente desde ali do final da Guerra Fria, início dos anos 90, com todas as reduções, desde logo ao nível até das revisões do acordo laboral, onde perdemos todas as contrapartidas que tínhamos, e depois em termos práticos, não é? Postos de trabalho, diretos, Claro. indiretos, tudo isso. A questão é que portanto, o Concelho da Praia e quem, digamos, se encontrava no poder do Concelho e não só, digamos que não reagiram ou não prepararam, portanto, o Concelho para a situação que já se sabia e, portanto, já com alguma antecedência poderia-se ter, digamos, preparado em termos económicos, em termos de medidas concretas para uma situação que se sabia que estava prestes a ocorrer. Andou-se sempre, digamos, um pouco a viver à custa daquele ambiente e naturalmente que isso trouxe-nos repercussões muito desagradáveis portanto, ainda não se conseguiu encontrar as melhores formas de contrariar, portanto, o vazio em termos económicos e em termos sociais, portanto, e culturais sociais até, não é? que acabaram por ocorrer. Por outro lado, portanto, há aqui também uma outra situação que também não entendemos, é que, de facto, as forças militares americanas deixaram de ter a presença que tinham, deixaram de ter, digamos, as necessidades e as atividades que tinham, mas relativamente às questões que têm diretamente a ver com o desenvolvimento da praia, ainda continuam a manter aqui um conjunto de limitações e de restrições que, no nosso entender,
já não se, aliás, nunca se justificaram, mas agora cada vez menos se justificam. Essa é uma discussão interessante, até porque, em primeira análise, em primeira e última, aquela é uma base militar, mas é uma base militar da Força Aérea Portuguesa. Portanto, aquilo é uma base militar portuguesa que tem lá um contingente americano, fruto do acordo bilateral. Eu recordo, por exemplo, e o António fala aí em algumas limitações, uma talvez a mais significativa seja a questão da servidão militar, que vem até quase ao pico celeiro e que até hoje em dia, na ponta de cima das fontinhas de construir uma casa, é preciso ter um parecer das altas patentes da Força Aérea e tudo mais. Há aqui uma submissão do Estado português ao Estado americano, deixando, quer dizer, aquilo é nosso, mas nós deixamos que eles mandem mais do que nós. É isto que está aqui em causa? Podemos considerar que sim, que há aqui uma certa submissão e não querer enfrentar, porque eu não acredito que não se possa, nem que seja revendo o acordo, e em determinadas circunstâncias penso que até não é por aí, mas não se justifica. Sim, mas há um prurido em mexer no acordo, isso, não é? Quer dizer, quando se fala nisso, há umas personagens que estremecem. Há um certo, portanto, uma certa aceitação de forma pacífica de um conjunto de imposições que portanto, as forças militares americanas, o governo dos Estados Unidos, impõe relativamente a esta sua presença cá, que também, de facto, não entendemos. Isso é um facto. Quer em termos nacionais, porque isto tem a ver com o Ministério, portanto, da Defesa e dos Negócios Estrangeiros e dos Negócios Estrangeiros, não é? Mas, de facto, há aqui situações de alguma submissão aos interesses militares, aos interesses dos Estados Unidos, que também não se percebem porque nem contrapartidas, portanto, efetivas para a região, não é? E se calhar até para o país, mas para a região, nem sequer existem, quer dizer, em termos que nós possamos utilizá-las para o desenvolvimento, por exemplo, do Conselho, que é que é neste momento o que está mais prejudicado, o que ficou e continua extremamente prejudicado, não é, com a presença militar. Nós, infelizmente, não conseguimos aprender, nós terceirenses, não é? E quem tinha responsabilidades políticas não conseguiu aprender com a história, até porque esta não é uma história que aconteça só nos Açores, bem antes pelo contrário, bases americanas há um pouco por todo o mundo, mas nós já tínhamos tido cá duas experiências, quer nas Flores, quer em Santa Maria, e depois também se viu o retrocesso e a regressão económica e social que estas ilhas tiveram, quando, no caso das Flores, os franceses, e no caso de Santa Maria, depois os americanos vindo para cá, provocaram naqueles territórios. António Fonseca, o que é certo é que a base continua ali, continua a ser uma base militar, portuguesa e norte-americana, e continua a impor um conjunto de restrições e de bloqueios ao desenvolvimento económico e social do Conselho. Como é que, e ainda por cima a Câmara, neste caso a Câmara Municipal não tem propriamente competência nenhuma direta nesta questão, nestes dossiês, como é que a Câmara pode então intervir? Só pela via da reivindicação, e esta mesmo assim tem falhado? Ou encontra aí a CDU outra forma de se conseguir tirar dali outros proveitos? A Câmara, naturalmente, tendo em conta a responsabilidade que tem perante os seus munícipes, os seus cidadãos, tem que ter uma postura e uma posição, portanto, mais ativa, mais reivindicativa, desde logo, junto das entidades nacionais, o Governo Regional e o Governo da República. E, naturalmente, tem que, com eles, procurar que este conjunto de situações que já não se justificam, permaneçam. Isso aí é um facto. E nós, nesse sentido, é evidente que nós não consideramos que não compete à Câmara, digamos, tomar qualquer medida ou qualquer posição relacionado com, enfim, o protocolo, o acordo existente, mas tem que ter uma posição de força muito maior em relação a esta situação. Não tendo, no entanto, competências diretas na questão da diplomacia, digamos assim, ficou com um bebê muito, muito pesado nos braços, que foi o abastecimento de água à população, fruto da apagada ambiental, portanto, do processo de contaminação e de poluição de solos e aquíferos. Esta é outra novela que parece não ter fim à vista. O que é que a CDU defende concretamente no âmbito deste dossiê da descontaminação de solos e aquíferos? Ora bem, esta situação
digamos que nós já, portanto, já é pública e já é de domínio público já há vários anos. Sim, os próprios americanos disseram que tinham contaminado em 2005, certo, não é? Portanto, há vários anos. E é lamentável que durante todos esses anos que passaram, não se tivessem tomado medidas objetivas para inverter, por um lado, a situação e para, digamos, proceder ao processo de descontaminação. Houve muita falta de informação, percebe-se que foi, digamos assim, de propósito. Há muita pouca transparência, ainda persiste muitas dúvidas em relação ao que está contaminado e quais são as causas, quais são as consequências para o futuro desta questão. E, portanto, estamos perante uma situação gravíssima que compete ao Governo da República e à região, enfim, tomar as medidas urgentes no sentido de resolver o que se pode resolver e ter, portanto, digamos, e implementar os cuidados que tem que se ter em relação a este caso. A Câmara salvaguarda-se numa, enfim, dizem eles, exigente e rigorosa panóplia de análises que é feita à água de abastecimento público. Aliás, segundo todos os especialistas, não só da Câmara, mas todos os especialistas, nomeadamente especialistas nesta matéria, análises que vão ao nível dos países mais exigentes do mundo, como por exemplo o Canadá, muito para além do que aquilo que a própria lei portuguesa define. E esta é uma salvaguarda que tem que ter, porque à Câmara compete de facto este serviço objetivo e concreto de abastecimento de água às populações e até à atividade pecuária e a todas as atividades económicas, como é óbvio. Mas a Câmara poderia eventualmente, agora pergunto-lhe eu, fazer aqui um outro estudo que não está feito, que é, não havendo dados concretos sobre a causa e efeito da contaminação na doença oncológica, por exemplo, nos cidadãos do Concelho da Praia, o que é certo é que há algumas doenças oncológicas com incidências na Praia com médias superiores à da própria ilha e à do resto da região. Seria, por exemplo, uma forma de pressão a Câmara Municipal solicitar a realização de um estudo de saúde pública relativamente ao impacto que aquele processo, aquela poluição pode estar a provocar na saúde dos praienses? Claro, com certeza. A questão aqui, relativamente a estas situações oncológicas, podem não ter apenas a ver com a questão da contaminação dos solos e dos aquíferos. Pode ter a ver com outro tipo de contaminação que, digamos, que se há estudos nós não conhecemos, que tem sido também, de certo modo, eu não diria ignorada, mas que tem sido negada. E penso que essa análise e essa avaliação naturalmente tem que ser feita. Relativamente à questão da contaminação dos solos e dos aquíferos e da água, e portanto digamos dos níveis da água, nós, portanto, naturalmente, que se os estudos que são feitos e a Câmara, digamos, os encomenda, nós queremos acreditar que, digamos, a água que consumimos está, portanto, em condições de ser consumida, não é? Não duvidamos disso. A questão não é só essa. A questão é a água que consumimos agora, mas essa mesma água, daqui a uns tempos, provavelmente deixará de ter esses níveis e aí é que é preciso perceber quando isso acontecer, se efetivamente haverá recursos a outros aquíferos para o abastecimento necessário da água ao Concelho. Este é que é o grande problema, é porque uma coisa é o que temos agora, em termos de dificuldades resultantes da contaminação, outra coisa é o que daqui a uns anos poderemos vir a ter. Sim, inegável é que o aquífero basal está contaminado. Isto é inegável e, portanto, cientificamente comprovado. Lá está, pode de onde estamos a captar neste momento não haver problemas, mas há ali uma nuvem, digamos assim, destes hidrocarbonetos que vai navegando por cima de tudo aquilo que pode transferir-se de um lado para o outro e de repente aparecer. E essa é uma belíssima pergunta, será que teremos capacidade de ir buscar água a outro sítio ou vamos fechar as torneiras? Depois há um outro aspecto que é muito importante e que por vezes também, digamos que enfim, que não é suficientemente esclarecido, que tem a ver com a questão dos terrenos contaminados. E tem a ver com o facto
desses terrenos estarem, portanto, ao serviço da lavoura, Pois. da agricultura. E é uma continuação que entra via cadeia alimentar. Exatamente, e haverá aqui, portanto, algum dado que nos garanta que essa mesma contaminação por essa via não chega, digamos, à população? Porque se é assim neste momento já deveriam ter sido tomadas muitas medidas em relação aos espaços que estão contaminados. Ou seja, os espaços que estão... Aliás, nós já dissemos isso há uns tempos atrás. Os espaços que estão contaminados, se estão contaminados, têm que estar salvaguardados do contacto com as pessoas e com os animais. Portanto, se estão contaminados e se reconhece que estão, então têm que estar, digamos, isolados. E nós achamos que não, que isto não acontece. Eu vou dar um exemplo, uma situação que me faz muita confusão. Eu, portanto, quando via em Santa Rita, que eu sou natural de Santa Rita, em frente ali na zona do Posto 1, havia ali, está lá um espaço onde os americanos praticavam um desporto, creio que era beisebol, que era plano. Nos últimos anos, aqueles terrenos subiram, portanto, em relação à cota da estrada, subiram. Estamos a falar mesmo na cabeceira da pista. Sim, e nós não sabemos o que é que está ali por baixo. Portanto, nós, naturalmente, são terras, são sim, terrenos. Sabemos o que está terrenos, por cima estão sempre terrenos. A apacentar vacas, isso é verdade. E é isso, e no essencial. Portanto, a ervinha continua a ser utilizada, portanto, para o gado. E essas são as dificuldades que nós temos, estas faltas de esclarecimento, que nós não entendemos como é que ainda hoje não temos uma rigorosa informação em relação a isto. Sendo, todavia, este um assunto que nos últimos anos fez rolar muita tinta e muito debate, aparentemente, ou pelo menos a mim me parece, terá caído um bocadinho até por parte das pessoas, mesmo dos praienses. Já ninguém liga muito, já ninguém quer ouvir sequer falar muito neste assunto de contaminação, descontaminação, porque, lá está, a população achou que esse era um debate político e eram políticos pegados uns com os outros e, portanto, enfim. Mas que é, de facto, um assunto sério, já percebemos que sim. António, este é um problema, já percebemos, começamos ali por aquela zona, pela base, efetivamente também pelo impacto que ela teve noutros tempos na Praia da Vitória, mas a praia padece hoje, não só, mas também, como já vimos por causa da questão da base americana, de outros problemas. A CDU, com certeza, tem esse diagnóstico feito, que outros problemas é que estão identificados e que soluções é que tem para apresentar nesta campanha aos eleitores da Praia da Vitória? Pronto, relativamente à situação do Concelho da Praia da Vitória, nós consideramos que está a atravessar uma grave crise económica e uma grave crise social, para além da ambiental, que é que nós acabamos agora de falar nela. Relativamente à questão da grave crise social, isso reflete-se naturalmente nas famílias, onde se percebe que há muitas dificuldades por parte, portanto, das pessoas em gerirem o seu dia-a-dia, em terem, digamos, o suficiente para garantir um nível de vida com alguma dignidade. Portanto, naturalmente que quer o Governo, quer a Câmara, têm encontrado algumas soluções que nós consideramos, apesar de tudo, insuficientes, e que da nossa parte requer um cuidado digamos, por outro lado deve ser tomado um conjunto de medidas muito concretas para a resolução destas situações. Portanto, temos o problema do desemprego, que é gravíssimo, temos o problema de ausência de perspectiva de desenvolvimento económico, portanto, que é no concelho todo, como é óbvio. O que promove que as pessoas vão embora, não é? Pronto, e também está o que está também na base, digamos assim, da quebra de população. Sim, no agora concelho. Confirmada pelos últimos censos. Exatamente. E, portanto, nós, relativamente a esta situação, nós consideramos que compete também à Câmara olhar para estas situações e criar um conjunto de medidas de apoio que podem ser as mais diversas, por exemplo, no apoio à habitação, porque
na Praia da Vitória, as pessoas não vivem todas em habitação social, como é óbvio. E, portanto, há muitas famílias que pagam rendas e nós sabemos que a especulação imobiliária na Praia da Vitória é grande. Digamos que aqui, relativamente, e se queremos efetivamente incentivar ou criar incentivos para que as pessoas se fixem, para que os jovens casais se fixam no concelho, temos que criar algumas condições e uma delas é um apoio nas rendas, portanto, nas rendas e encontrar soluções, porque portanto, existem isto, como percebemos, prédios paralelamente à questão dos apoios à habitação social, não é? Ou seja, Sim, aqueles que sim. efetivamente mais precisam mesmo, mas haver aqui um complemento por parte da Câmara, até a outros programas que existem. A região tem um programa de apoio às rendas, se não me falha a memória, e Sim. portanto seria um complemento a esse, não é? Sim, sim, porque consideramos que os que existem, quer até para as dificuldades que há em aceder a esses mesmos programas, são insuficientes. E a Câmara tem que ter, neste caso, um levantamento muito rigoroso em relação à situação que vivem, digamos assim, as famílias e, portanto, os municípios, de uma maneira geral. Evidentemente, nem toda a gente está a passar por dificuldades, óbvio, mas grande parte, cada vez mais, há mais gente a passar por um conjunto de dificuldades que requerem um apoio mais efetivo da Câmara. E nas freguesias, mais gente e mais gente envelhecida, como também comprovam os dados, não é? A malta mais nova está a sair e os sobreviventes que vão resistindo a manter-se nos seus territórios, nas suas casas, muitas vezes são idosos que precisam de facto de uma atenção muito mais especial, não só ao nível do apoio à renda, mas até do apoio domiciliário ao nível dos cuidados de prestação de saúde e por aí fora. Desculpa, António, a gente vai conversando, vai-se também entusiasmando, mas não o quero interromper. O meu amigo é que é candidato. Falando portanto, das pessoas, portanto, mais idosas que vivem de pensões, enfim, muito baixas, como nós sabemos, e que naturalmente precisam de cuidados, de medicação, etc. E mesmo com os apoios que existem, portanto, na aquisição dos medicamentos, ainda há situações de muita dificuldade por parte dessas pessoas em resolver os seus problemas com o pagamento da eletricidade, com o pagamento da água, com o pagamento, enfim, dos géneros alimentícios. Tem sempre muitas dificuldades Sim, e vivem ou gastam na farmácia ou gastam nas outras coisas, não é? Pois é um dilema, imagino que terrível. Exato. E também essas merecem e requerem uma atenção da nossa parte, uma atenção muito especial e aqui compete, portanto, à Câmara, à autarquia, ter o tal papel de saber, de perceber quantos e quem precisa objetivamente desses apoios. Não os que porque nem toda a gente procura, mesmo tendo essa dificuldade. Sim, nós vivemos um problema de pobreza envergonhada e que nem toda a gente depois procura, mas no entanto passam, enfim, por dificuldades que não fazem sentido em pleno século XXI. Na área económica, concretamente, como é que se pode, por exemplo, apoiar o surgimento de novos negócios? Ora, portanto, é evidente que relativamente à questão da economia, nós temos os tais problemas que são crónicos. Há 4 anos falávamos digamos, das potencialidades do Porto e das potencialidades do aeroporto. Bom, 4 anos depois continuamos mais ou menos a falar do mesmo. A falar do mesmo, mas praticamente com as mesmas dificuldades. Exato. Ou seja, de facto, o Porto tem, portanto, isso é reconhecido por todos, enormes potencialidades que ainda estão por, digamos, desenvolver, não é? E que pode-se a partir dali criar, portanto, muitos postos de trabalho e muita riqueza. Relativamente, por exemplo, à Bahia, e já falando concretamente relativamente à questão do turismo, também queremos que há aqui
um grande desaproveitamento das potencialidades que a própria Baía tem. Aliás, eu penso que a praia, em termos de desenvolvimento económico, vive um bocadinho de costas para o mar e para a sua baía. E quando se vira para o mar, geralmente é para lhe pôr o botão ao asfalto em cima, pois, tem sido assim. Portanto, nós achamos que teria que haver ali um conjunto de projetos. Aliás, existem outras forças políticas e nós, inclusivamente, temos, digamos, um conjunto de propostas, mas é evidente que percebemos que a Câmara por si só não terá com certeza o orçamento suficiente para avançar com isso. Por isso é que nós também achamos que, em relação à questão do problema económico que existe na Praia da Vitória, o Conselho da Praia da Vitória ficou um bocadinho órfão relativamente ao apoio que deveria ter, em termos de, chame-lhe o que quiserem, indenização, o que quisessem, apoio quer do Estado português, quer do Governo Regional, que deveria, no nosso entender, ter uma majoração específica, digamos e uma outra assim, postura sim, em relação a este problema concreto do Conselho da Praia da Vitória. Portanto, ao nível do turismo, poderiam naturalmente se desenvolver ali várias atividades, aproveitando portanto, a Baía. Achamos que não se justifica que aquela doca norte, portanto, o molho dos americanos, continue, digamos, fechado. É um molho fantasma. Exatamente, e ao serviço dos americanos. Aquele espaço deveria ser, na nossa opinião, libertado para criar ali, portanto, um cais, uma doca, que permitisse, por exemplo, que os barcos de transportes de passageiros interilhas passassem a operar ali mais próximo do centro da cidade. E não, portanto, nós achamos que estar a misturar, portanto, falamos concretamente agora do Porto da Praia, estar a misturar mercadorias com passageiros, penso que já não se justifica, e esse espaço poderia, neste caso, ser utilizado para esse. Portanto, a perspectiva da CDU, estamos a falar nesta ótica de transporte interilhas, de passageiros, cruzeiros, não será prioritário neste momento, na vossa perspectiva? Neste momento, eu creio que não existem estudos que garantem que a existência de um cais de cruzeiros de enormes dimensões, o custo e o benefício ainda é preciso apurar bastante se de facto se justifica ou não. Não nos parece que seja neste momento o problema essencial, até porque os cruzeiros naturalmente continuam a frequentar, portanto, o Conselho da Praia, não é por aí. Sobre o turismo, já acabou sobre. Eu queria lhe fazer uma pergunta muito concreta sobre turismo, que era algo que, enfim, deu muito que falar quando Lisboa impôs ou aprovou essa medida, mas, por exemplo, também considerando um pouco aquela que é a realidade financeira da própria Câmara Municipal da Praia, que não é, de facto, das mais, enfim, elogiáveis, digamos assim, ou pelo menos das menos preocupantes, para ser talvez mais simpático na abordagem, seria de ponderar a criação de uma taxa turística para a Praia da Vitória, por exemplo, na ótica da CDU, ou seja, como nós também, quando chegamos ali, nós, enfim, não, porque somos portugueses, e portanto não pagamos em alguns serviços. Sinceramente, nós não consideramos que isso seja, digamos, fundamental, até porque também não temos turismo para ir além sim, que garanta uma grande receita a partir dessa taxa. Portanto, o que nós pretendemos em relação à questão do turismo é criar possibilidades e condições para que o turismo cresça, que apareçam, portanto, mais pessoas e não o contrário, estar aqui a criar Nos últimos anos, situações sob o ponto de vista do desenvolvimento de infraestruturas ao serviço do setor turístico, a praia tem vindo a crescer, muito fruto de investimentos de 2 ou 3, não quero ser injusto, mas poucos imigrantes, alguns que depois de terem feito um percurso laboral e de vida brilhante nos Estados Unidos, no Canadá, nas nossas comunidades da diáspora, estão a regressar à terra e a recuperar muito património e a pô-lo ao serviço do turismo, através
através de alojamentos locais, hostels por aí fora. Esta é também uma forma de captar investimento, ou seja, olharmos para a nossa diáspora. Pode ser importante à praia fazer um trabalho de prospecção daqueles que em tempos partiram e que possam estar bem de vida e que queiram vir cá investir? Sim, consideramos que sim. Portanto, o que nós temos que criar naturalmente aqui é condições para que, portanto, exista, portanto, turismo e pessoas que queiram naturalmente nos visitar e aproveitando a sensibilidade digamos, dos nossos imigrantes e familiares e havendo, portanto, aproveitando essa sensibilidade, penso que era de apostar. Eu creio que haverá também já, enfim, algumas digamos, tem-se feito alguma coisa nesse sentido, mas creio, sobretudo com a questão das festas, mas creio que é de manter e é de explorar, não é? No bom sentido da aplicação sim. do verbo. António, o que nós mais temos é terra e mar, essencialmente mar. Cada vez mais se ouve falar menos, passo aqui a brincadeira com as palavras, sobre a importância do desenvolvimento económico destes setores fundamentais, nomeadamente das atividades ligadas ao agrocomercial e ao agromarítimo, se quiser, ao agromarítimo não, e ao marítimo ao comercial, dito desta forma. O que é que está... esquecemos completamente o nosso maior potencial, já não há interesse, as pessoas, essas novas gerações já não querem saber trabalhar a terra, nem aproveitar o mar. Estamos sempre que falamos nisso, o mar é muito na área da biotecnologia, da exploração do mar profundo, dos recursos e tal. O que é que está a faltar aqui? De facto não vale a pena pensarmos mais nisso e começamos a descurar os nossos principais setores de atividade económica, ou é importante investirmos também, até porque do ponto de vista agrícola, por exemplo, nós nem sequer somos capazes de produzir aquilo que precisamos para nos abastecer a nós próprios, não é? É evidente que para resolvermos os problemas económicos que temos que apostar no setor produtivo e temos que apostar sobretudo naquilo que nós sabemos fazer e bem. Por exemplo, relativamente à agricultura, tem que se apostar na questão da sua diversificação, tem que se apostar na fruticultura, que é uma atividade que foi também abandonada e que de momento começa a ter uma nova dinâmica. Tem que haver também muitos incentivos e muita formação, portanto, à volta destes setores. Era aí que eu queria chegar. A Câmara deve criar nestes incentivos que dá, e não podemos esquecer que quem investe também na área da agricultura ou das pescas ou das atividades marítimas são empresários, não é? Enfim. E, portanto, a Câmara também devia, nos seus sistemas de incentivos, ter uma particular atenção, em particular, passa a redundância, a estes setores produtivos. Certo. Portanto, consideramos que sim, que a Câmara terá também que acompanhar em termos de incentivos e em termos de apoios estas áreas, que são fundamentais para o desenvolvimento económico, sobretudo das freguesias rurais, não é? Onde de facto se colocam questões muito sérias de quebra de população, mas naturalmente sempre também com a perspectiva de, ao nível da formação, criar uma nova mentalidade por parte dos mais jovens relativamente portanto, àquilo que é o setor agrícola e também, já há bocado falava-se, portanto, do setor das pescas, que nós consideramos que ainda há muito caminho relativamente ao setor das pescas aliás, na praia, o Porto de Pesca já começa a ser falado como um substituto a um possível segundo espaço de marina, até porque a atividade da pesca está também muito reduzida. Aliás, na terceira salva-se praticamente São Mateus, não é? Nesta atividade particular. E é lamentável e é grave, porque o setor das pescas contribui ainda em grande medida para a economia, não é? Só em São Mateus, enfim, não quero fugir da praia, mas só em São Mateus o impacto é de 40% na economia da freguesia, não é? Pois, portanto, logo se vê. Mas também, relativamente a estes setores, são um bocadinho abandonados, portanto, as pessoas ligadas a este setor, de certo modo, requerem de mais atenção.
requerem de mais apoio, requerem de mais formação, também para que se perceba que não há aqui que haver discriminação em relação a profissões e em relação a setores. E este é que é o grande problema, porque o pescador ganha muito pouco e tem meses que nem ganha. E, portanto, mas curiosamente o produto que traz dos nossos mares É altamente valorizado. é altamente valorizado e é caríssimo. Pronto, e até para nós aqui é cada vez mais difícil ter acesso, enfim, sobretudo às espécies mais nobres, não é? E isso não se... Isso, portanto, não, digamos que a atividade que é desenvolvida não tem, digamos, a devida compensação em termos de remuneração que deveria ter. E também no setor agrícola também se coloca um bocadinho isto, que noutros países desenvolvidos, a situação é completamente distinta, não é? Portanto, trabalhar na agricultura ou trabalhar, ou mesmo, portanto, nas pescas e no mar, são profissões tão nobres como outra qualquer e em termos de remuneração, bem remuneradas e que vale a pena depois também as pessoas apostarem nestes setores. Posto isto desta forma, a população mais jovem, olhando para o passado e para o presente, de como é tratado o setor agrícola e como é tratado o setor das pescas, pronto, acaba por não ter aqui nenhum incentivo que lhe faça fixar-se, não é? Manter-se nestas áreas. Do ponto de vista ainda se calhar quase turístico, pode ser daí que se tire maior mais-valia, mas essencialmente até do ponto de vista histórico, a Praia da Vitória é importantíssima desde o início do povoamento desta terra, até porque os primeiros povoadores tentaram entrar por Quatro Ribeiras e Porto Judeu, os relevos não eram os mais fáceis e as costas não eram os mais fáceis, e ali o Belo Jardim acabou por ser uma boa zona de entrada, e a partir dali, deslocando mais para o lado, nasceu a praia, e depois a Praia das Lutas Liberais, mas a praia parece demasiado resumida a Vitorino Nemésio, sem desprimor pelo artista, pelo escritor e pelo poeta que foi, e pelo pensador que foi. É preciso também fazer um trabalho ao nível histórico e cultural de revitalização da própria Praia da Vitória, na ótica da CDU? Sim, nós consideramos que em termos de história, em termos culturais, que ainda é possível, digamos, de desenvolver mais atividade que seja capaz de angariar, digamos, mais, enfim... Conteúdos, não é? Mais conteúdos e recuperar toda essa história. Contribua mais para o desenvolvimento. Isso que queremos, portanto, estamos em crer que é possível, é um facto. Agora, quanto à questão da Praia da Vitória e, digamos assim, da sua situação eu não diria de despovoada, mas digamos de pouco atrativa e pouco frequentada, isto naturalmente tem a ver com o contexto total, o contexto geral portanto, da falta de poder económico, não é, que se acaba por se refletir também naturalmente nas pessoas e é por isso que hoje temos uma cidade, eu não diria fantasma, portanto há quem ache que não é bem assim, que acho que é só o centro histórico é que não tem, digamos, de dinâmica, mas que, portanto, nas extremidades que existem, portanto, que existe portanto, muita gente e mais movimento, e mais movimento. Nós estamos em crer que não. De facto, a população da Praia da Vitória regrediu muito nos últimos anos e digamos que há aqui medidas que têm que ser tomadas, nomeadamente a questão da habitação, sobretudo os prédios devolutos, que devem ser, digamos, reabilitados e postos novamente no fundo, no mercado, digamos assim. Postos no mercado, ou para a habitação social, ou, digamos, poderão servir de incentivo a casais jovens que se queiram fixar na praia. De facto, é necessário dar este
este novo... Portanto, primeiro meter gente é o passo fundamental. Meter gente novamente no centro da praia. Certo. Temos andado muito aqui à volta de Santa Cruz, é a sua freguesia e muito bem, é a maior freguesia da ilha e não sei até se, não queria cometer aqui nenhum erro, mas não sei até se não será a maior dos Açores, se não uma das, penso que a maior dos Açores é a Ribeira Seca, aqui em São Jorge, aqui ao lado, se não me falha a memória, mas enfim. É uma das, eu creio que também que não é a maior. Mas de qualquer das formas, o território da praia vai dos Pescoitos ao Porto Martins. Queria que nos apresentasse um pouco daquelas que são, ou daquela que é a visão da CDU para o desenvolvimento. Já percebemos aí, já falamos até algumas, obviamente aplicam-se a questão da habitação, dos apoios às pessoas mais necessitadas, à fixação, ao desenvolvimento dos projetos agrícolas, mas que outra visão tem a CDU no desenvolvimento dos territórios, digamos, rurais do Concelho da Praia? Portanto, há aqui aspectos que nós consideramos que são importantes. Para as pessoas se fixarem, há um conjunto de condições que as pessoas têm que ter. Desde logo, a questão do transporte, dos transportes. Nós achamos que os transportes públicos de passageiros, não é? Públicos têm que ser, portanto, melhorados. Aliás, diga-se em bom da verdade, na praia há circuitos que estão montados ainda por causa da base, dos tempos áureos da base, não é? Que continuam a funcionar um bocadinho bem sem se perceber. Portanto, há esta questão. Este é um serviço público, é financiado pela região, este serviço que é a EVT para esta na terceira, sim. Portanto, por outro lado, nós consideramos que a rede viária também tem que ser revista. Mas esse é um problema que os autarcas todos estão a ter por causa dos fundos comunitários. Certo, não é? Mas tem o Alcatrão, 1 metro cúbico do Alcatrão é das coisas mais caras que existe à face da Terra. Pois, mas é essencial que, portanto, a situação da rede viária seja, portanto, digamos, seja revista. Por outro lado, mesmo nas próprias freguesias e em termos culturais, nós consideramos que terá que haver mais apoios para os fazedores de cultura. E aí terá que haver mais apoios para, portanto, as coletividades, para as filharmónicas, para revitalizar também um bocado aquilo que foi no passado, a importância que, digamos, este setor teve no passado e que entrou em declínio. Sim, hoje em dia há salões e sociedades que abrem praticamente só pelo Carnaval, não é? O que é pena. Por outro lado, a fixação de pessoas nas freguesias requer que também haja um plano de apoio, portanto, a pequenos e a jovens empresários que queiram desenvolver a sua atividade na própria freguesia, onde, portanto, há um conjunto de incentivos que podem ser criados e que devem ser criados para, digamos, captar estes jovens e contribuir para a sua fixação. Depois, naturalmente, o apoio e o incentivo ao desenvolvimento das atividades, naturalmente, agrícolas, ligadas, portanto, a este setor. Como é óbvio. Estamos, António Fonseca, candidato da CDU à Câmara Municipal da Praia da Vitória, nos últimos minutos deste nosso espaço de entrevista. Obviamente vamos nos voltar a encontrar a 24 deste mês, no último dia de campanha, se nada acontecer em contrário, não há de acontecer, se Deus quiser, no debate entre todos os cabeças de lista à Câmara da Praia. Eu gostava de lhe perguntar se há alguma área que eventualmente na nossa conversa eu não tenha tocado e que seja fundamental à CDU abordar ainda nesta nossa conversa, algum setor que nos tenha escapado. Eu julgo que andámos aqui e falamos praticamente de tudo, mas naturalmente há sempre coisas que falham, não é? Mas sim, mas no essencial nós falámos do que era, portanto, não falámos, por exemplo, do aeroporto, falámos do turismo, sim, mas não falámos do aeroporto e das potencialidades que também o aeroporto pode ter no desenvolvimento do concelho. Mas precisa de um bocadinho mais, não é? É preciso naturalmente, em termos de política de transportes aéreos, terá que haver uma visão completamente diferente da que existe relativamente a esta matéria. Portanto, também a questão das limitações que são impostas, não é pelo facto do aeroporto se encontrar, portanto, numa base militar que requer
o que nos próximos tempos se reveja esta situação. Certo que já foi feito aquele processo de certificação civil da Aerogar das Lajes, mas nunca se percebeu muito bem aquele papel para que é que serviu, não é? Claro, porque enquanto o espaço aéreo continuar a ser gerido pelas forças militares, claro. Digamos que as restrições manter-se-ão sempre. Muito bem. António, mesmo para terminar, dou-lhe uns segundinhos, uns minutinhos, digamos assim, para uma mensagem final que queira de facto passar aos eleitores do Conselho da Praia da Vitória. Pois bem, a CDU é uma força política comprometida com o seu trabalho, tanto com a sua honestidade e com a competência, onde naturalmente tem eleitos, e para este país fora há imensas, portanto, autarquias onde nós temos eleitos e onde nos é reconhecido, digamos assim, estas características. Nós temos também um conjunto de propostas que consideramos serem extremamente válidas para o desenvolvimento económico e para, digamos assim, contrariar as carências sociais que existem no Conselho da Praia da Vitória. É evidente que se tivermos eleitos, quer, portanto, ou na Câmara ou na Assembleia, ficaremos em melhores condições de poder, digamos assim, exigir que outras medidas sejam tomadas para que estes problemas também se resolvam. Consideramos que a CDU poderia ser uma voz, é garantidamente uma voz completamente diferente, que tem uma visão completamente distinta das outras em relação ao trabalho autárquico e, na verdade, se não queremos que fique tudo na mesma e que daqui a 4 anos estejamos novamente a falar dos mesmos problemas, oxalá que isso não aconteça, mas tenho as minhas dúvidas. Se continuarmos com os mesmos problemas, é preciso que mude alguma coisa. E por isso nós achamos que era o momento de dar, portanto, voz à CDU, portanto, elegendo, contribuindo naturalmente com votos que permitissem a eleição, ou na Assembleia, portanto, ou na Câmara, a eleição de candidatos da CDU, porque só assim podemos garantir que a nossa voz e que a voz das populações seja ouvida e seja respeitada e seja defendida. Muito bem. António Fonseca, muito obrigado mais uma vez por estes minutinhos que dispensou a Rádio Clube de Angra nesta tarde de quinta-feira. Foi o nosso convidado de hoje no espaço de entrevista. Ele é cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal da Praia da Vitória. Amanhã receberemos neste espaço, depois das 18, no espaço de entrevista, o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Hugo Betancourt. A todos, obrigado pela atenção. Continuação de uma ótima tarde. Eleições para as autárquicas locais 2021. A entrevista.